Olá, querido internauta, querido irmão, querido amigo que mais uma vez nos acompanha através desse vídeo. Que alegria podermos estudar a palavra de Deus, examiná-la, porque nela encontramos a vida eterna, porque elas testificam de Jesus. Louvado seja Deus por você estar acompanhando este vídeo, compartilhando as mensagens e com certeza tem edificado a vida das pessoas, transformado e mais do que tudo, está nos preparando e preparando estes para quando Cristo voltar. Já que vamos estudar a palavra de Deus, eu gostaria de convidar você a fazermos uma oração. Feche os seus olhos. Querido e bondoso Deus, queremos rogar ao Senhor que mais uma vez nos dirija nesse estudo. Perdoe os nossos pecados, derrame sobre nós teu Santo Espírito para nos dar o entendimento de tudo aquilo que vamos estudar, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, se você não tem acompanhado essa série Eventos Finais, entre no canal, entre no nosso canal, PR Carlos Martins, e ali você vai encontrar todos os outros programas, as outras mensagens, para que você possa ficar antenado e compreender os últimos eventos da história desse mundo. Nós tivemos no domingo passado falando a respeito da sacudidura, momento esse importante para entendermos e sabermos onde está esse momento na história. Será que já estamos vivendo? Se você tem essa dúvida é porque você não assistiu. Confira! Estudamos sobre a chuva serôdia, quarta-feira. Chuva esta, derramar do Espírito Santo este, necessário para que isso se cumpra o que vamos estudar hoje, o alto clamor. Eu me recordo, há muitos anos atrás, quando era membro em uma igreja, ainda nem tinha saído fazer teologia, e eu, mais alguns amigos, irmãos da igreja, saímos para fazer a programação toda de um sábado em uma outra cidade. Naquela época não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha nada disso. E a gente deu uma olhadela no mapa e saímos para essa viagem. E, queridos, foi uma viagem catastrófica. Por quê? Porque houve atraso, houve desafios, estradas horríveis que acabamos pegando e, mais do que tudo, riscos também de um pneu furar, de um carro quebrar em razão dos lugares que andamos. Tudo isso por quê? Porque faltou, de fato, algo para nos guiar, para nos direcionar, um mapa exato das coisas. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quão importante tem sido o estudo dos eventos finais da história desse mundo, que nos dão um norte, uma direção, aonde estamos, para onde vamos, tudo o que está acontecendo, os cumprimentos e entender de fato as coisas, para que assim a gente não seja pego de surpresa, mas a gente esteja pronto naquele grande dia. Vocês puderam acompanhar através do pastor Eduardo Rueda até um gráfico muito importante, trazendo ali os detalhes escatológicos dos últimos eventos. Eu me recordo que ali tem chuva serôdia, o alto clamor, né? O término da obra, sacudidura, o tempo de angústia prévio, decreto dominical, fechamento da porta da graça. Mas vocês percebem que nesse gráfico, fechamento da porta da graça, ele vem após o decreto. E o decreto, ele vem depois de um tempo de angústia. E o tempo de angústia da sacudidura e do alto clamor. Num gráfico, quem sabe, um pouco mais simples, mais sintetizado, poderíamos dizer que vem a chuva serôdia, vem então a pregação do evangelho, ou seja, o alto clamor, decreto dominical e fechamento da porta da graça. Por que eu estou enfatizando os eventos? Porque muitas vezes eu costumo repetir isso, porque é de suma importância. Muitas vezes, para aqueles que já têm conhecimento de parte da mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, muitos estão focados no decreto, este que vem antes do fechamento da porta da graça. Mas eu não me dou conta que quando o decreto chegar, e muitos têm se apercebido que esse momento está breve,
está próximo de acontecer. Mas não tem se apercebido que antes do decreto significa que a pregação do evangelho, o alto clamor vai acontecer. E para que aconteça o alto clamor, o derramar da chuva serôdia. Ou seja, quando chegar o decreto, a chuva serôdia já caiu. O alto clamor, a pregação já se cumpriu. E eu não me dou conta que quando chegar o decreto, se eu não ter clamado pelo Espírito Santo, que me fará por consequência pregar o Evangelho, eu não estarei pronto para enfrentar o decreto, angústia, tempo de angústia. O que eu quero dizer com tudo isso, queridos? Você poderá fazer uma autoavaliação. Se você não tem tido o desejo de pregar este Evangelho, se você não tem tido no coração o desejo, o anseio de falar do amor de Cristo para as pessoas, significa que você precisa clamar mais pelo Espírito Santo. Que você precisa, como no estudo passado, esvaziar de você mesmo a sua vida, o seu jarro, o seu vaso e deixar ele de boca aberta, para cima, para receber a chuva. E cheio do Espírito Santo, você vai ter automaticamente, como consequência, falar do amor de Cristo. Ou seja, se eu não quero falar, se eu não estou disposto na missão, eu preciso repensar a minha vida espiritual. Porque quando eu clamar pelo derramar da chuva serôdia, pelo Espírito Santo, de fato desejar isso, automaticamente falaremos, e o decreto vai vir, fechamento da porta da graça, angústia, decreto de morte, mas pela ação do Espírito Santo eu terei forças para transpor todos esses obstáculos. Queridos, e vale lembrar, diante desse tema do alto clamor, assim como os discípulos abalaram o mundo na época deles, com a chuva temporã, nós, nos nossos dias, iremos abalar ainda mais o mundo. É tão notório isso que Paulo, em sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que o evangelho chegou a todo mundo. É lógico que é uma linguagem hiperbólica, mas a mensagem dizia a respeito que aquele evangelho estava de fato se alastrando por todo o mundo. Assim como já foi o clamor da meia-noite, 1844, o início das três mensagens angélicas, o alto clamor diz respeito às mensagens angélicas, de maneira mais específica, a terceira mensagem, onde está incluída a chuva serôdia, que nos dará poder para abalar o mundo com essa mensagem. Ou seja, o alto clamor diz respeito ao último convite antes do fechamento da porta da graça. O alto clamor diz respeito ao último momento da pregação do evangelho antes do fechamento da porta da graça. O alto clamor diz respeito ao último momento onde eu preciso refletir para um tempo de reforma na minha vida. Uma das citações desse capítulo diz assim: nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. É um momento de reforma, abrir o coração para Deus, se humilhar, dependência total de Deus. O alto clamor diz respeito ao último momento desse processo de juízo investigativo. Você conhece, se não, venha estudar a respeito do juízo investigativo ao qual estamos vivendo. O juízo comprovativo no milênio e o executivo após o milênio. Ou seja, nós estamos no momento de investigação da nossa vida, é necessário a reforma. Por quê? Porque a porta da graça vai se fechar. E eu preciso fazer parte do alto clamor, do próprio sermão de Cristo, onde ele diz os últimos eventos, conhecido como sermão escatológico de Mateus capítulo 24, o versículo 14 diz que este evangelho seria pregado a todo mundo, povo, nação, língua, então viria o fim. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus justo. E ele não poderia julgar alguém por aquilo que não conheceu.
Ou seja, queridos, nós estamos vivendo um momento de um alto clamor e a gente vê que pela mídia social esse evangelho tem se alastrado. A gente está próximo do próximo evento, decreto. Mas antes do decreto é o alto clamor, pregação. Antes do alto clamor, derramamento da chuva serôdia. Tenho eu me preparado para receber a chuva, pregar o evangelho, para estar pronto para o decreto? Pois a porta da graça se fechará. Eu preciso entender que ninguém poderá se perder por inocência. Porque a Bíblia, o próprio Jesus deixou claro, e esse evangelho será pregado a todos. Então virá o fim. Evangelho. Qual é o alto clamor? Qual é a mensagem presente nas 3 mensagens angélicas? Eu convido você, abra sua Bíblia, seu dispositivo eletrônico, acompanhe comigo Apocalipse capítulo 14. Vamos ler, se você já leu em algumas outras noites conosco, vamos ler novamente. Eu quero ler com você do versículo 6 ao 9, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Qual é a segunda mensagem, segunda voz? Versículo 8, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E a terceira mensagem, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Eu vou parar por aqui. Mas poderíamos resumir que a primeira mensagem diz respeito à adoração a esse Criador que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas. Está extremamente vinculado ao quarto mandamento, às leis de Deus, de um Criador. A segunda diz respeito à questão do que? Da prostituição da verdade. Também está ligado ao sábado. A Babilônia que se prostitui, que corrompe as verdades. E a terceira diz respeito à sentença desses que vão seguir a ideia de Babilônia, recebendo o que? Uma marca, um sinal, uma sentença. Quem são esses? Que receberão uma marca na testa e na mão. Testa, que diz respeito à convicção. Convicção do quê? Do dia de guarda do Senhor, o sábado. Mas mesmo com essa convicção, marca nas mãos, por conveniência, farão dos seus atos contrários ao que Deus nos pede. Sabe, queridos, estas mensagens angélicas, a terceira mensagem, está extremamente ligada ao capítulo 18 de Apocalipse. Esse é o ponto. Eu gostaria de ler com você do versículo 1 ao 5, que diz assim, Apocalipse 18, 1 ao 5. Depois destas coisas, está falando sobre a queda de Babilônia, terceira mensagem, segunda mensagem. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, do seu engano. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu,
e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Olha só, o último versículo diz que os seus pecados se acumularam até o céu. Nesse capítulo, Ellen White, falando a respeito disso, ela até coloca como uma pergunta, um questionamento a respeito, né, de ter chegado até o céu. Quando os seus pecados se acumulam até o céu? Olha a resposta, baseada no texto que acabamos de ler. Quando a lei de Deus for finalmente invalidada pela legislação. Ela está falando a respeito do sábado. Quando pela legislação se decretará um sábado espúrio, um outro dia, o domingo. E quando isso acontecer, significa que o alto clamor, essa mensagem foi pregada. Nós poderíamos, de maneira um tanto quanto didática, dizer que as três mensagens, a mensagem que devemos proclamar, sai dela para não se tornar cúmplice, está baseada pelo menos em três questões. A primeira, justificação pela fé. Olha que Ellen White fala a respeito disso nesse capítulo. Apresentava a justificação pela fé no fiador, ou seja, Cristo Jesus. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo e se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Eu preciso entender que nesta mensagem a ser proclamada é de que nós temos sim um fiador, Cristo Jesus, que a salvação não é pelas obras, mas a salvação é mediante a nossa fé, nossa justificação vem pela fé em Cristo Jesus, que nos concede a sua graça. A justificação pela fé nos revela que não há outro mediador senão Cristo Jesus. Ninguém, nenhum homem pode perdoar os nossos pecados. Nenhum homem pode nos dar alguma sentença ou penitência pelos nossos pecados. Por quê? Porque o preço foi pago por Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus. Ele é o nosso mediador. E nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Sermos obedientes aos mandamentos revelam que eu aceitei Jesus Cristo como meu justificador, o meu mediador. É por isso que ele diz em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Segundo aspecto deste clamor, desta mensagem que devemos levar, além da justificação pela fé, é a respeito dos mandamentos de Deus, que revelam o caráter de amor de Deus, que não foram abolidos, pois se os mandamentos fossem excluídos, ou seja, abolir mandamentos significa excluir pecados, invalidar a graça e a morte de Cristo ser desnecessária. E o terceiro aspecto da mensagem que deve ser pregada: primeiro, justificação pela fé, Cristo Jesus. Segundo, os mandamentos são vigentes e quem revelou que ele ainda continua em vigor? O próprio Jesus Cristo. E a terceira mensagem, salvação, totalmente ilustrada através do quê? Do trabalho do santuário. Cruz e santuário só têm valor juntos. Quer ver isso comigo? Vá para a carta aos Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. E acompanhe comigo aqui o versículo 1 ao 3. Olha só o que é dito. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo, ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados,
cruz, assentou-se à direita da majestade, santuário. Eles estão juntos, cruz e santuário devem andar juntos, porque cruz sem santuário não gera compromisso. Querem ver mais? Eu vou mostrar mais algumas citações do livro de Hebreus para você ver o quanto isso é algo bíblico. Cruz e santuário andam juntos. No mesmo livro, se você for ao capítulo 9, o versículo 12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Aqui está enfatizando o que? Cruz. Entrou onde? No Santo dos Santos, santuário celestial. Capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, cruz, pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, santuário celestial. Andam juntos. Se você for para o capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu podia fazer citações do Evangelho de Mateus, do livro de Atos, mas a gente vê que cruz e o santuário andam juntos. E por quê? Porque nessa mensagem que devemos clamar, devemos falar da justificação pela fé, pelos méritos de Cristo. Precisamos falar que os mandamentos são vigentes e que Cristo deu demonstração disso quando aqui esteve. E precisamos falar do plano da salvação, do santuário que nos faz entender que Jesus Cristo está no santuário celestial, intercedendo por nós. Ele não está de férias. E ele, por estar intercedendo por nós, estamos fazendo parte do quê? De um momento do processo de juízo investigativo. As nossas obras revelarão a nossa fé. Eu preciso reformar a minha vida. Eu preciso levar para as pessoas a importância de se prepararem para a volta de Jesus, já que vimos que vem o derramar da chuva serôdia, o alto clamor e o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Nós estamos clamando hoje, porque o decreto está chegando e a chance de mudança está terminando. Isso significa que eu preciso clamar, porque o Espírito Santo está à disposição. Como faremos isso? Serva do Senhor, Ellen White, nesse capítulo, olha o que ela diz. O Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria a que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. As palavras sairão dos lábios de pessoas indoutas, com tal poder e sabedoria convincentes que haverá conversões à verdade. Quando os seres celestiais perceberem que os homens não apresentarão mais a verdade com simplicidade como Jesus fazia, até as crianças serão impelidas pelo Espírito de Deus por-se-ão a proclamar a verdade para esse tempo. Ao aliar-se o poder divino com o esforço humano, a obra se propagará como fogo, o fogo em palha. Por isso, queridos, nós não devemos temer. Não devemos temer, pois é o Espírito Santo que nos fará levar este Evangelho, esta mensagem em alto e bom som, em alto clamor. Mensagem essa que fala sobre justificação pela fé, que os mandamentos de Deus são vigentes e todo o plano da salvação presente no santuário, e que Jesus não está tirando férias, mas Ele está intercedendo por nós e voltará para nos buscar, e aí então será o nosso juiz. Eu não devo temer. Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20 diz que o próprio Espírito Santo
vai falar por nós, colocará as palavras em nossa boca. Mas devemos temer, a menos que, olha o que diz a citação, muitos terão de se apresentar nas cortes legislativas, alguns perante reis e diante dos doutos da terra para responderem por sua fé. Os que não têm senão um superficial conhecimento da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razões definidas da fé que possuem. Ficarão confusos e não serão obreiros que não têm de que se envergonhar. Queridos, eu só devo temer o negligenciar o estudo da palavra de Deus. Por quê? Porque se eu me colocar nas mãos de Deus, Ele nos usará poderosamente. E muitos se converterão. Olha o que é dito. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia, como houve no dia do Pentecostes, depois de os discípulos haverem recebido o Espírito Santo. Que eu e você possamos entender que vivemos um momento do alto clamor, já que virá o decreto, já vemos indícios disso, e com o decreto se fecha a porta da graça, acaba as oportunidades. Tenho eu e você nos preparado para que ao receber a chuva os frutos floresçam, apareçam? A grande questão não está no derramar, mas no se preparar. E eu preciso entender que eu não posso aguardar o decreto, porque quando ele chegar, significa que a chuva já foi derramada, o alto clamor, a pregação já foi dada, e agora os últimos eventos, onde a porta da graça se fechará e Cristo voltará para nos buscar. Eu não sei como está a sua vida, mas quer você colocar a sua vida nas mãos de Deus? Quer você fazer parte desses que clamarão? Porque vimos que o clamar, o pregar, o falar de amor de Cristo está ligado ao derramar da chuva serôdia. Se eu não tenho desejo de falar, de pregar, de testemunhar, significa que o Espírito Santo não tem enchido meu coração. Queridos, é algo extremamente sério, muito importante, diz respeito à salvação, vida eterna. Mas é tão bom saber que a porta da graça ainda está aberta. Há oportunidade quando? Hoje, agora, porque o hoje é muito grande. É agora, é nesse momento. Quer você fazer parte desse momento especial? Quer você permitir que o Espírito Santo haja no seu coração e você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus? Eu quero orar com você. Feche seus olhos, querido e bondoso Deus. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece a nossa luta espiritual. O Senhor conhece a nossa negligência no estudar da Tua palavra e muitas vezes renegar os Teus ensinos. Pai, em nome de Jesus, perdoe-nos. E pelos méritos de Cristo, o sangue derramado na cruz possa nos lavar e redimir nesse momento. E que possamos, a partir de agora, Pai, vivermos de acordo com as Tuas instruções, Seus mandamentos, Seus estatutos. E possamos, Pai querido, entender que nesse momento o Senhor está no céu, mediando por nós diante do Pai, clamando em nosso favor para que tenhamos o perdão, e que o Senhor, como nosso advogado, está acompanhando toda a nossa vida de maneira investigativa, não como um acusador, mas sim como um mediador pronto a mediar diante do Pai, mas que um dia virá como um juiz. Ajuda-nos, Pai, a colocar nossa vida em Tuas mãos e permitir que tudo que o Senhor
quer que façamos se torne realidade. E sabemos que a missão que o Senhor nos confia é a pregação desse Evangelho. Ajuda-nos, não a pregar em um púlpito, mas através da nossa vida revelarmos honestidade, sermos pessoas fidedignas, pessoas amorosas, solícitas. Ajuda-nos através da nossa vida revelar o teu amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro na quarta-feira. Até lá, fiquem com Deus.